Ele não é o tipo de homem que precisa anunciar o próprio poder. Ele é o poder. E o que o torna perigoso não é o que ele diz, é o que ele deixa de dizer. Quando Alf fala, o tom é arrastado, quase preguiçoso, como se cada palavra tivesse sido escolhida a dedo entre uma dose de rum e um devaneio sobre a morte. Mas mesmo assim, ninguém ousa interromper, porque existe algo hipnótico nele, uma mistura de ameaça e humor, loucura e genialidade, brutalidade e charme. Você nunca sabe se ele está brincando ou te analisando, nunca sabe se ele vai rir ou te matar. E esse é o ponto. Alf domina as pessoas não com força, mas com confusão. Ele fala o suficiente para te deixar curioso e o bastante para te deixar inseguro. Um homem que entende o poder do silêncio e o usa como se fosse dinamite. Enquanto a maioria das pessoas tenta ser clara, direta e compreensível, Alf faz o oposto. Ele cria dúvida, provoca, desconcerta, e é isso que o torna magnético. Porque o mistério é a forma mais pura de autoridade. O carisma dele não vem do sorriso ou das palavras bem colocadas. Vem do controle absoluto do próprio ritmo. Ele dita a cadência da conversa como quem rege uma orquestra invisível. Ele fala quando quer, responde quando quer, e se o silêncio for mais eficaz, ele simplesmente cala. E é nesse silêncio que mora o respeito. Porque o verdadeiro poder nunca é barulhento. O verdadeiro poder é calmo, é irônico, é imprevisível. E Alf Solomons é a personificação disso. Neste vídeo, eu quero te mostrar por que esse personagem meio louco, meio sábio, completamente inclassificável, se tornou um dos maiores exemplos de carisma que já apareceram na tela. E mais do que isso, como você pode aplicar a mesma lógica dele no mundo real. Porque o mistério, o sarcasmo e a ousadia não são apenas traços de personalidade, são ferramentas de domínio social. E quando você aprende a usá-las direito, as pessoas não só prestam atenção, elas passam a te respeitar sem nem entender o porquê. E se esse vídeo te fizer pensar, nem que seja um pouquinho, deixe seu like e se inscreva no canal, ok? Você nunca sabe se ele é um gênio ou um lunático. Ele fala como se estivesse te insultando e te elogiando ao mesmo tempo. E essa dualidade é o que cria o magnetismo. Enquanto a maioria das pessoas tenta explicar quem são, Alf faz o oposto. Ele confunde. E a confusão, quando usada com inteligência, é uma das formas mais poderosas de controle social. Pensa comigo. Quando alguém é previsível, você se acostuma. Mas quando alguém é imprevisível, você se mantém alerta. E ninguém ignora o que precisa observar o tempo todo. Alf entendeu que o mistério gera curiosidade. E a curiosidade é o primeiro passo do respeito. As pessoas respeitam o que não entendem completamente porque o desconhecido carrega algo sagrado ou perigoso. Ele fala pouco, pausa muito e parece sempre saber algo que os outros não sabem. É o tipo de presença que não pede atenção, atrai atenção. E esse é o primeiro segredo do carisma de Alf. Ele cria escassez. Quanto menos ele entrega, mais valor tem o que ele diz. Mas existe algo ainda mais interessante no comportamento dele: o sarcasmo ambíguo. E vou te explicar o que é. Alf usa o sarcasmo como um jogo psicológico. Ele te provoca, mas de um jeito que te deixa sem saber se ele está te testando ou te admirando. E é isso que desarma as pessoas. Quando você mistura ironia com calma, o outro perde a referência. Ele não sabe se deve rir, se deve ficar sério, se deve reagir, e enquanto ele tenta decifrar você, quem está no controle é você. A psicologia chama isso de efeito da ambiguidade carismática. É quando alguém fala com tanta confiança, mas com tanta incerteza planejada, que o cérebro da outra pessoa precisa continuar ouvindo para tentar entender. E Alf é mestre nisso. Cada frase dele é uma armadilha mascarada de piada. Ele te faz rir, e quando você percebe, já disse mais do que queria. Mas atenção, isso só funciona porque ele equilibra o sarcasmo com uma coisa rara: autocontrole. Ele nunca perde o ritmo, nunca demonstra ansiedade, nunca tenta provar nada. E esse é o segundo segredo do seu carisma.
Ele nunca parece querer convencer ninguém. Ele deixa que os outros tirem suas próprias conclusões. E quanto mais tempo você passa tentando entender Alfie, mais poder ele tem sobre você. Porque quanto mais você explica, mais previsível você se torna. E previsibilidade é o oposto de respeito. O sarcasmo. Sarcasmo é como pólvora. Nas mãos certas é brilhante, nas erradas é destrutivo. A maioria das pessoas usa sarcasmo para se defender, para parecer engraçada ou para humilhar o outro. Mas Alfie usa para testar terreno, ler intenções e impor respeito. O sarcasmo dele não é gratuito, é estratégico. Ele fala algo que parece piada, mas está sempre observando a reação. Se você ri com medo, ele percebe. Se você ri com confiança, ele respeita. E se você não reagir, ele te estuda até descobrir onde apertar. O sarcasmo de Alfie é o que os psicólogos chamam de humor dominante. Um tipo de humor que combina inteligência emocional com leve intimidação. É aquele momento em que alguém brinca contigo, mas no fundo te mede. Quando Alfie solta uma ironia, ele está dizendo algo muito mais profundo do que as palavras mostram. Eu tô confortável demais para precisar ser direto. E isso é poderoso, porque confiança calma é mais assustadora que agressividade ruidosa. Agora, pensa na vida real. Quantas pessoas você conhece que tentam ser engraçadas, mas são forçadas? Ou tentam ser inteligentes, mas acabam parecendo arrogantes? Isso acontece porque o sarcasmo, sem controle, revela insegurança. Alfie faz o contrário. Ele usa o sarcasmo para testar, não para provar. Quando você entende isso, o sarcasmo deixa de ser uma defesa e vira uma arma social. Quer um exemplo prático? Imagine que alguém tenta te provocar, fazendo uma piadinha para te colocar para baixo. A maioria das pessoas reagiria se explicando ou tentando se defender. Mas Alfie responderia algo como: interessante, nunca tinha ouvido isso vindo de alguém que ainda tem coragem de usar esse corte de cabelo. E pronto, não é um ataque direto, é uma provocação sutil e envolta em humor. Você desarma o outro sem perder a compostura. Esse é o segredo, bater sem parecer que bateu. Mas atenção, o sarcasmo sozinho não basta. Ele só funciona porque Alfie domina outra arte ainda mais rara: o tempo. Ele fala devagar, pausa, olha nos olhos, deixa o silêncio preencher o espaço entre as palavras. E é nesse intervalo que o outro começa a duvidar de si. O silêncio é o complemento do sarcasmo. É o que transforma uma frase comum em uma frase que ecoa. Enquanto as pessoas tentam preencher o vazio com palavras, Alfie preenche com presença. E presença é o que a maioria perdeu. Hoje, todo mundo quer ser ouvido, mas quase ninguém sabe ser percebido. É por isso que, mesmo sem gritar, Alfie domina qualquer sala. Porque o carisma dele não vem do que ele diz, mas do controle emocional que transmite enquanto diz. E no fundo, é isso que todo homem poderoso tem em comum. Eles não falam para se justificar, falam para ver quem realmente entende. E talvez essa seja a lição que Alfie Solomons mais nos ensina. Nem todo mundo merece entender o que você diz. Ser carismático não é se explicar, é fazer os outros quererem entender. E quanto mais eles tentam decifrar você, mais poder você tem sobre eles. Para finalizar, entenda que Alfie Solomons nunca foi o mais forte, mas foi sem dúvida o mais imprevisível. E no mundo real, isso vale mais do que qualquer aparência. Porque o homem que é previsível se torna invisível. Mas o homem que carrega mistério, controle e ironia no olhar, esse homem domina o ambiente sem precisar levantar a voz. Alfie não busca ser amado, ele busca ser respeitado. E o respeito não vem de querer agradar, vem de ser autêntico bastante para incomodar. O que o torna magnético é o equilíbrio improvável entre caos e calma. Ele é brutal e espiritual, educado e ameaçador. Um poeta com um revólver no bolso e um sermão na ponta da língua. E o mais curioso é que por trás desse sarcasmo afiado, existe um tipo raro de inteligência emocional. Alfie sabe quando falar, quando calar e principalmente quando deixar o silêncio trabalhar por ele.
O silêncio para ele é como um espelho. Quem olha demais começa a se ver refletido. A lição é simples, mas profunda. O verdadeiro carisma não está em tentar parecer interessante, mas em ser tão autêntico que os outros não conseguem te decifrar. Ser carismático como Alf não é copiar o jeito dele, é entender a psicologia por trás, usar o humor sem perder o respeito, usar o mistério sem virar arrogância e falar pouco, mas com presença suficiente para deixar o ar pesado de significado. Porque no fim, o que realmente impõe respeito não é o grito, nem a força bruta, é a calma de quem sabe que pode destruir o outro, mas escolhe não fazer isso. Esse é o verdadeiro poder. O tipo de poder que não precisa ser anunciado. O tipo de poder que, quando entra na sala, o mundo simplesmente se cala. E talvez seja por isso que o Alf Solomons, mesmo cercado por criminosos e loucos, sempre parece o homem mais são da sala. Porque ele entendeu uma coisa que poucos entendem. O mistério é o último refúgio dos fortes. Pense nisso. Se o Alf Solomons é o caos que fascina, o Tommy Shelby é o silêncio que domina. Um representa o fogo, o outro o gelo. E entender os dois é entender os dois lados do poder masculino, o da provocação e o da presença. Se você chegou até aqui, parabéns, isso já mostra que você busca mais do que entretenimento, você busca autoconhecimento. Então agora eu quero te fazer um convite. Assista ao vídeo que está aparecendo aí na sua tela agora e que também vou deixar na descrição. É uma análise do Tommy Shelby e nela eu explico por que ele consegue comandar uma sala inteira sem levantar a voz. Você vai entender como transformar silêncio em autoridade e autocontrole em carisma. Não esquece de deixar um comentário nesse vídeo dando sua opinião. E nos vemos lá.